E voltamos ao programa Soluções, com o psiquiatra e escritor Dr. Augusto Cury. Dr. Augusto Cury, nós vivemos um tempo louco, fluxo de informação. A gente falava antes, fora do estúdio, sobre como a informação chega até a nossa mente, o estresse do cotidiano. E o senhor fala sobre uma síndrome, um fenômeno chamado SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. O que é isso? Bom, em primeiro lugar, Sérgio, você tem toda a razão. O mundo que nós estamos vivendo é altamente estressado. Costumo dizer que o normal é ser estressado, irritadiço, tenso. O anormal é abraçar as árvores, conversar com as flores. Só não pode achar que elas estão nos ouvindo, tá certo? Mas viver uma vida relaxada, tranquila. Infelizmente, nós nivelamos por baixo a qualidade de vida. Em todo o mundo estamos desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado. Eu tive a felicidade de descobri-la e a infelicidade de saber que ela comete de crianças, adolescentes a adultos e idosos. Pensar é bom. Pensar com consciência crítica é ótimo. Pensar demais é o teu pior inimigo. Pensar excessivamente rouba energia do córtex cerebral, leva-nos a um desgaste sem precedente, para 2, 3 ou 10 braçais. É possível um executivo, um médico, uma secretária, um trabalhador de uma empresa, sem fazer exercício físico importante, carregar o corpo de tão cansado, por pensar excessivamente. A síndrome do pensamento acelerado é capitaneada pelo excesso de pensamento, excesso de compromisso, excesso de atividade, excesso de agenda. Vivemos num mundo rapidíssimo, onde nós não temos tempo para nós mesmos. Somos algozes da nossa própria história. E quais são as causas? No passado, o número de informação dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Sabe quanto tempo dobra hoje? A cada 2 ou 3 anos. E toda essa informação é registrada no córtex cerebral, gerando uma disponibilidade de informação que jamais a nossa espécie teve. Aquela Sérgio, comparação que o senhor fez lá do rei e da imperador criança. romano, exatamente. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informação em média do que um imperador romano quando dirigia o mundo no auge de Roma. E as informações não estão organizadas, elas estão entulhadas. Isso estimula alguns fenômenos inconscientes, em especial o fenômeno do alto fluxo, a ler a memória numa velocidade nunca antes vista, fazendo com que a agitação mental leve a esse desgaste sem precedente. Qual seria a solução para isso? A gente vive essa realidade, está aí, televisão, internet, nós mesmos, eu não sei se o senhor, mas eu sou assim apaixonado pela informação rápida no celular e as redes sociais. Qual seria então uma solução para, vivendo nesse mundo com essa velocidade supersônica, manter o equilíbrio dos sábios? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que os melhores profissionais estão mais mentalmente agitados. Como eu disse, são ótimos para o sistema, mas muitas vezes carrascos de si mesmos. Soluções. Número 1, aprender a fazer micro-relaxamento. 2, 3, 4, 5 vezes durante o dia, durante 30 segundos. Calme, relaxe, se interiorize, resgate sonhos, experiências prazerosas. Não seja herói, não seja um gigante. Não queira ser o mais rico do cemitério, o mais famoso do cemitério, o mais eficiente do cemitério. Seja um ser humano que curte a vida e a viva como um espetáculo único e imperdível. Número 2, contemple o belo. Uma pessoa, do ponto de vista psiquiátrico e até filosófico e sociológico, é tanto mais rica, não quanto mais tem dinheiro no banco, mas quanto mais faz muito do pouco. Ou seja, contemple o belo, faz das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Pega o seu carro, pare diante dessas praças maravilhosas da sua cidade, em especial aqui de João Pessoa. Ah, maravilha, nossa cidade. E gaste tempo observando atenta e embevecidamente as flores, a anatomia das árvores, os troncos carcomidos que resistem ao calor, às intempéries, às dificuldades. Faça muito do pouco. Gaste tempo falando com seus filhos, não apenas sobre esporte, economia, e nem só dando regras de comportamento, mas falando das suas lágrimas. Pais brilhantes têm coragem de falar das suas lágrimas, para que seus filhos aprendam a chorar as deles.
professores fascinantes têm coragem de falar dos seus fracassos para que seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não usá-los para alcançá-lo. Como eu digo no livro O Futuro da Humanidade, O Vendedor de Sonhos, e em especial no livro O Semeador de Ideias, um grande mestre, ele se faz pequeno para transformar os pequenos em grandes. E Jesus, do ponto de vista pedagógico, psicológico, sociológico, ele se fazia pequeno, ele gastava tempo diante dos lírios e fazia daquilo um espetáculo, ele era capaz de chorar diante dos seus discípulos, ele era capaz de fazer do encontro com uma prostituta uma reunião única para mostrar que ela, por detrás dos homens que ela dormiu, havia um ser humano fascinante que chorou, amou, foi rechaçado e rejeitado e tinha habilidades impressionantes para serem trabalhadas. Ou seja, contemple o belo, faça muito do pouco. Caso contrário, você pode ter muito sucesso, mas será um miserável no território da emoção. Miserável no território da emoção. Hoje, na sociedade de consumo, os nossos valores se inverteram. As crianças estão hoje passando muito mais tempo na frente de uma televisão, jogando videogame ou em alguma rede social. Como é que o senhor vê hoje a relação entre a desestruturação da sociedade frente à doença da célula-mãe dessa sociedade, que é a família, exatamente por falta da contemplação desses momentos tão especiais em família e o sentido da vida? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que programas inteligentes como esse na televisão Obrigado. pode fazer a diferença no teatro social. O excesso de exposição de uma criança na televisão, na internet, nos jogos de videogame e assim por diante, ele não é saudável. Nós devemos aprender a ser seletivos. E nós estamos assistindo à síndrome da exteriorização existencial. Cada vez mais, crianças, adolescentes e até adultos se voltam para o mundo de fora, mas não se tornam caminhantes nas trajetórias do seu próprio ser. Eu estou lançando o livro Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. E nesse livro eu abordo que as mulheres inteligentes, mães inteligentes, esposas inteligentes e amantes inteligentes, em primeiro lugar, devem ser caminhantes nas trajetórias do seu próprio ser, aprender a se conhecer, a se perguntar quem sou, o que sou, qual é o meu papel no espaço social, como eu vou encantar quem eu amo, como eu vou irrigar o meu relacionamento com o romance. Muitas começam no ápice da paixão e terminam o romance no inferno dos atritos. Como eu vou educar os meus filhos? Como eu vou estimulá-los a serem pensadores? Então a família, ela depende de educadoras e educadores, homens inteligentes, depende da construção de um romantismo que inicia-se na relação, é proclamado em prosa e verso num altar, mas que é no deserto do dia a dia que é cultivado. Por exemplo, no livro Mulheres Inteligentes eu falo das relações, das leis fundamentais das relações saudáveis. Entre elas está a arte de elogiar. Por favor, economize críticas, mas seja abundante nos elogios. Elogie seu parceiro, sua parceira. Elogie o seu filho. Aprenda a encantá-lo. Uma outra lei fundamental: não tenha necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém. E quanto mais você tentar mudar, mais o conflito do outro, seja quem for, até seu aluno, vai ser cristalizado. Aprenda a surpreender, exerça a lei da arte da surpresa. E surpreender, Sérgio, é dizer coisa que nós nunca dissemos. É falar para um filho que acabou de errar: eu te amo, eu acredito em você, apesar de me decepcionar. Você tem habilidade para mudar a sua história, encantar seus pais e mudar a sociedade. É falar para alguém que nosso parceiro, nossa parceira, e dizer que ele não está no rodapé da nossa história, ele ou ela, mas na parte central da nossa história. Ou seja, é dar flores fora de data, é aprender a fazer da nossa família um jardim. Caso contrário, ela vai ser o que tem sido, um deserto. Pais e filhos vivem no pequeno cosmo da sala de casa, estão próximos fisicamente, mas são um grupo de estranhos. Não divide a mesma história.
vive uma utopia familiar. Lares se